Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Lorena Heiler e nesse vídeo eu vim te mostrar uma análise de uma unha feita pela minha aluna. Ela é uma aluna totalmente iniciante, começou faz 3 meses mais ou menos, mas isso não tem nada a ver com o tempo, tá? A gente vai ver aí ao decorrer da aula que o que a gente precisa mesmo prestar atenção é em como que a gente precisa estar aguçando o nosso olhar, como que a gente precisa deixar o nosso olhar mais clínico em relação à unha. Por isso que vocês vão ouvir falar, às vezes talvez pela cliente ou até mesmo pela profissional. Às vezes a cliente fala, olha a unha e fala, a minha unha tá torta, mas a profissional não consegue ver isso, porque o olhar da cliente em relação à unha está mais como se fosse refinado, e é isso que eu quero trazer aqui nessa aula para vocês. Esse olhar mais aguçado em relação à técnica da unha. Onde é que tá torto, onde é que não tá, o que que precisa fazer, o que que não precisa. A partir disso, a gente consegue estar melhorando o nosso olhar. Então, isso não tem nada a ver com profissionais iniciantes, profissionais mais avançados, porque tem profissionais que podem estar anos no mercado, mas não conseguem uma evolução. Isso por conta do olhar clínico em relação ao trabalho. Então, vou fazer uma análise aqui com vocês bem legal, onde a gente vai analisar todos os pontos onde a gente identifica se uma unha está clean, né, está com uma estrutura natural ou não, e o que que essa aluna precisa melhorar para a gente chegar no resultado esperado do curso. Então essa é a unha que a minha aluna fez, essa é a foto do antes, na verdade, né, onde a gente consegue analisar alguns pontos e também entender como que é essa unha e o que que a gente pode estar fazendo para melhorar quando chega lá na prática. Então, enxergar a unha assim como um todo antes é muito melhor para a gente entender por que que a unha ficou de tal maneira, né, que a gente às vezes não conseguiu corrigir. E eu vou colocar um ponto aqui que às vezes vocês não se atentam lá na prática. Mas a posição como a gente pega a mão da cliente, ou às vezes como a gente vira o dedo da cliente, interfere bastante, principalmente quando a unha é torcida. Então, por exemplo, aqui o indicador ele é torcido. Mas é comum a gente ver isso no polegar também. Nos outros dedos a gente pode também ver que as unhas são torcidas, mas é mais comum no indicador e no polegar, tá? Pode acontecer nas outras, mas com menos frequência. E aí, neste caso, onde a unha é torcida, a gente costuma corrigir a unha para a gente poder fazer o lixamento. E aí, nessa de corrigir a unha, quando a gente solta esse dedo que a gente estava girando para fazer o lixamento, e, consequentemente, o nosso lixamento fica todo torto. Então, quando a unha da cliente é assim, torcida, o que eu aconselho você é segurar o dedo da cliente, mas sem tentar mexer ou sem tentar corrigir essa unha ali no momento que você está visualizando. E, principalmente, depois que você fizer a unha, você vire a mão da cliente assim. No caso, a mão dela vai estar nessa posição para você, e aí você vai analisar ela assim e vai ver se ela está certinha ou não. Se não estiver, aí você vai fazer o lixamento para corrigir, que no caso a mão da cliente vai estar dessa maneira aqui para você. Você vê a mão da cliente assim, mas você precisa ver no final dessa forma, porque aqui os dedos estão mais alinhados e estão mais próximos da sua visão. Então não é que dessa maneira aqui a unha esteja torta, é porque dessa forma aqui você consegue ver melhor, tá? Porque quando tá assim, ela não fica torta, ela fica exatamente como tá assim. A única forma que muda é como você está vendo essa unha, tá? Que é muito importante. Por isso que eu falo nessa questão ali de como segurar o dedo também vai estar influenciando aí no resultado da unha. Mas vindo aqui para nossa análise da unha natural, uma unha bem bonita, uma unha bem legal de trabalhar. Como eu falei para vocês, o dedo indicador ele é torcido, então o que que a gente pode fazer? A gente pega aqui uma régua e posiciona bem no meio aqui da falange da unha, tá? Essa minha unha do indicador e até do dedo médio e do polegar são torcidas. Então, para mim, isso foi muito mais fácil de identificar e pensar em como corrigir, porque eu fazia muito a minha própria unha. Então, vocês também fazer isso na própria unha de vocês vai ficar muito mais fácil, tá? Vocês podem fazer assim, colocar uma régua aqui, tentar segurar ou pedir para alguém segurar e você faz a marcação aqui. Pode até fazer a marcação aqui em cima do dedo mesmo, que aí vai ficar melhor para você ver a direção dessa unha. Então, essa unha aqui que ela pegou para fazer, ela é torcida assim para dentro, tá? Então, esse lado aqui, ó, onde eu vou fazer uma setinha, ele é mais baixo e ele também é torcido assim para a diagonal. Então, a unha vem e vira para a lateral. Consequentemente, o crescimento dessa unha também vai ser assim, tá? Por isso que na manutenção a gente vai sempre tentar corrigir jogando ela para o outro lado. E aí eu vou fazer o quê? A marcação aqui no centro, como eu pedi para vocês. Para quem não tem
o iPhone ou o iPad, que esse editor aqui ele vem junto no celular, você pode fazer o quê? Pegar uma régua e colocar em cima do celular e fazer a marcação com canetinha, e aí depois você pode só apagar com o álcool, né? Você passa um álcool ali na tela, ele já sai as marcações. Porque assim você vai conseguir visualizar e fazer análise das suas próprias unhas também, e assim você vai conseguir evoluir o seu olhar clínico em relação às suas unhas. Então, feito a marcação aqui no centro da unha, você vai fazer mais 2 marcações, que são nas laterais. Então, eu peguei aqui, ó, o mesmo ângulo e vou jogar aqui na lateral, na parede lateral e o outro também do outro lado da parede lateral. Vocês vão ver até que, tipo assim, o ponto zero ele vai se deslocar um pouquinho mais para fora, tá? Que ele vai ficar bem em cima da linha, que é normal. Outra coisa que você consegue ver aqui, ó, um lado da unha tem mais do que o outro lado. E aí o outro lado é essa parte aqui, ó, que ele tá mais para baixo, tá? E a gente tem que jogar ele mais para frente. No caso, pro outro lado. O que a minha aluna fez lá na prática? Ela veio aqui, porque é super normal fazer isso, tá? Eu fazia isso muito no começo. Principalmente na minha unha, até eu conseguir achar o ponto certo de conseguir alinhar essa unha, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem bem de pertinho junto comigo, ó. Então, ela vem aqui do ponto zero e trouxe até essa linha aqui do meio, que é aparentemente o meio da unha. E aí ela vem aqui do outro ponto zero e juntou. Consegue ver que essa unha ainda está jogando para a diagonal? Ela não está bem centralizada no meio. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa jogar esse lado menor mais para o outro lado, para a gente conseguir deixar ele no meio certinho, tá? Então, olha só, mais de longe aqui. Um lado vem mais para dentro do que o outro, quando é torcido. E aí, o que a gente precisa fazer? Jogar o lado menor mais pro outro lado, como se fosse o biquinho da ponta ali da almond, tá? Isso, principalmente quando a almond é mais fechadinha, a gente consegue ver com mais frequência. Então, vou desfazer aqui o ponto. Então, o que teria que fazer aqui? Vim com esse lado antes do centro e depois o outro lado até o centro. Consegue ver que ele já tá bem mais certinho, já tá mais alinhadinho, a ponta tá bem no meio, mesmo que não seja o meio da falange dela. A gente tá falando do meio da unha, para tentar corrigir essa unha que é torcida. Parece um pouco confuso, mas quando a gente tenta trazer assim para um olhar mais simétrico, né, mais alinhado, fica muito mais bonito. Claro que quando essa unha começar a crescer, ela vai continuar crescendo para a lateral. E aí a gente vai fazer o lixamento contrário. Depois, olhando aqui para as outras unhas, são unhas bem bonitas também, são bem alinhadinhas. E o que a gente consegue observar é que ela tem bastante estria aqui, ó. Então a gente vê essas marcações aqui na vertical. O que dá pra gente fazer aqui? Uma preparação utilizando uma lixa buffer, porque a gente não vai escamar demais essas partes que estão mais altas. Então, ficar passando a broquinha ali às vezes não é tão interessante, a broquinha fica tremendo muito por causa dessas ondulações. E às vezes pode até manchar o gel por causa de altura mais baixa, mais alta, mais baixa. Principalmente em géis que são mais pigmentados, tá? Um géis mais translúcido, você não vai conseguir visualizar essas manchinhas, tá? É mais difícil de manchar. Aqui ele tem um pontinho, a gente não sabe se é algum impacto que aconteceu, ó, bem aqui. Às vezes, quando tá com alongamento e arranca no dente, ele fica com essas marquinhas, que a gente fala que é remoção por estilhaço, onde fica como se fossem uns pontinhos de sangue, ou quando a cliente bate, arranca a unha, ele meio que arranca a unha também, sabe? Então, fica com essas manchinhas aqui. No mais, é isso que a gente consegue analisar. E agora a gente vai lá para unha dela, que é a unha que ela fez, para a gente analisar o alongamento como um todo. Ó, então, como eu mostrei para vocês na unha natural, essa unha aqui, ó, que é a do indicador, ela ficou exatamente da primeira forma que eu mostrei para vocês. A gente coloca aqui, ó, bem no meio da falange dela. Ó, deixa eu só centralizar bem certinho aqui para não ficar exagerado. Então, ó, bem no meio da falange, consegue ver o lado maior da unha para o lado menor? Então, mesmo que esteja no centro, a gente precisa jogar mais para o outro lado. E aí, o que teria que fazer aqui neste caso? A gente precisaria vir aqui e tirar essa parte aqui, ó, que tá indo para fora, ó, para a gente conseguir alinhar. Consegue ver que só de ter pintado ali, ele já ficou mais harmônico, já ficou mais bonito? Deixa eu tirar aqui a marcação.
só para vocês enxergarem. Então, olha como dá diferença a gente visualizar a unha assim. A unha continua torcida, né? A gente só corrigiu a questão ali do alinhamento da ponta, onde a gente tem que ultrapassar um pouquinho mais para o centro. Outra coisa que a gente consegue analisar aqui nessa unha. Olhando assim o comprimento de todas as unhas, o dedo médio é aquele dedo que ele tem que ficar um pouco maior do que as outras. Por que ele tem que ficar maior do que as outras? Porque geralmente ele é um dedo mais largo, e mesmo que ele for de todas as alturas, quando a unha é mais larga, ela dá a impressão de ser mais baixa. É só a gente pegar duas pessoas da mesma altura, uma mais cheinha e outra mais magrinha. Sem preconceito, tá, gente? Só pra gente usar como comparação. A pessoa mais magrinha, ela vai parecer mais alta do que a pessoa mais gordinha, porque dá essa impressão, principalmente, vou usar outro exemplo agora, para vocês conseguirem compreender melhor. Quando a gente estiver trabalhando com listras de roupas, que é algo que eu consigo assimilar mais fácil. Quando a gente tem listras mais largas, a mesma pessoa usando listras mais largas e outra pessoa igual, o mesmo biotipo, usando listras mais finas, a pessoa que está usando listras mais finas vai ter a impressão que é mais alta. Então, a pessoa que está utilizando, vamos supor, um vestido com linhas mais largas, vai ser uma pessoa que vai aparentar mais baixa do que uma pessoa que estiver usando o mesmo vestido, só que com linhas mais estreitas. Essa linha mais estreita vai dar a impressão de uma pessoa mais alta. Então, só para vocês verem como dá diferença essa questão de harmonia das unhas. Então, a gente tem a nossa regrinha, que é que o dedo médio tem que ficar 1 milímetro maior do que os outros, mas a gente tem que adaptar em alguns casos, tá? Aqui ele ficou como se fosse 2 milímetros maior do que os outros. Eu vou até pintar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou tentar aqui, ó, tirar um pouquinho do comprimento para a gente ver como já vai ficar mais proporcional a unha. Então, conseguem ver? Tá bem mais proporcional. O indicador, tipo, parece que ele tá bem menor do que o dedo médio e o dedo anelar. Então, a gente sempre tem que fazer essa medição no final, como eu mostro para vocês. Terminou a unha, fez todo o lixamento, mede o dedo médio e vê se tá equivalente com as outras unhas em relação à técnica que a gente já ensinou aqui dentro do curso, para a gente ter uma harmonia no comprimento dessas unhas aqui também. E não é para avaliar em relação ao que tá aqui embaixo, tá? A gente analisa a unha como um todo. Unha mais a borda livre ou a parte que foi alongada ali. Agora, outra coisa que dá uma incomodada aqui, principalmente nesse dedo aqui, ó, do dedo menorzinho, é essa manchinha ali da fibra. Então, precisava ter tirado melhor ali o degrauzinho. Aqui tem um pouquinho de mancha também. E, no caso aqui, teria que só lixar um pouquinho mais. Do caso do dedo médio, é comum acontecer no cantinho, às vezes, quando você não consegue chegar com a broquinha, tá? Então, passa a unha assim, ó, pra você sentir que tá lisinho ali nessa região. Tem que tomar muito cuidado, porque se você lixar demais a fibra, você vai chegar na unha natural e pode dar uma marcação ali. Mas aqui, neste caso, dava pra ter dado mais uma lixadinha de leve que já ia assumir essa marcação. Agora, outra marcação que a gente consegue ver, aqui neste caso, é uma marcação, ó, da fibra, que a gente tá vendo aqui, ó, uns branquinhos, bem de leve, tá? Então, teria que trabalhar um pouquinho melhor essa parte camuflada da fibra, tá? Aqui também parece uma marquinha. Aqui, não sei se é alguma marquinha de luz, mas também parece uma marquinha de fibra. Então, trabalhar com gel, talvez um gel mais fluido, onde a gente consiga hidratar a fibra com mais facilidade, que nem eu falo para vocês. O gel Classic da Voile é uma linha assim bem mais molinha para a gente tratar. Quando a gente trabalha com gel mais consistente, é mais difícil de hidratar a fibra. E aí outra coisa aqui que eu consigo visualizar bem tranquilo é algumas quinazinhas. Então tem uma quina aqui, tem uma quina aqui, tem uma quina aqui, bem de leve, sabe? Eu tenho que dar um zoom bem bom para a gente poder enxergar. Uma quinazinha aqui também. Deixa eu desfazer que ele fica bem aqui em cima, ó. Uma quinazinha aqui, uma outra quinazinha aqui. Ele não tá bem redondinho, essa unha. Deixa eu só desfazer todos aqui pra gente poder ver todos no contexto total. E agora eu vou fazer a linha nos outros também, já que eu fiz a linha no indicador, pra gente poder fazer a marcação do eixo da unha. Ó, então aquele lixamento de eixo de ponta, às vezes a gente precisa alinhar aqui, ó, pra ver o meio dessa falange, ó. Pra mim parece que esse dedo anelar, ele é meio torcido também.
E aí, ó, a gente consegue ver que daria para tirar um pouquinho mais aqui, ó, dessa lateral para conseguir alinhar melhor essa unha, ó. Tá vendo que quando a gente pinta, a gente já consegue ver que a unha tá mais simétrica? E aí, quando a gente tira, parece que a unha realmente tá mais tortinha. Aqui no cantinho, ó, parece que ele tem uma quinazinha. Provavelmente algum lixamento que você entrou um pouquinho mais e acabou dando esse buraquinho aqui, ó. Parece que tem um vãozinho aqui. É bem pequenininho, tá? Mas esses detalhes aí que vão fazendo a diferença no nosso trabalho. E aí aqui pra mim também faltou um pouquinho de coloração da unha, talvez uma cor mais uniforme. Aqui, ó, no indicador a gente consegue ver uma região mais clara, então significa que essa região que tá mais clara faltou produto, porque a gente precisa ver uma cor por igual. Ou tirou muito por baixo e aí ficou essa região mais fina. Provavelmente essa unha vai trincar aqui na vertical. Isso ela pode me dizer depois, né, se realmente trincou ou não, como é que aconteceu, como é que ficou essa unha. Se ficou molinha também, você pode, né, pressionar a unha e ver. Se tiver muito mole, significa que ficou pouco produto também. E ali na região da cutícula ficou legal o acabamento, eu gostei. Bem tranquilo. E eu acredito que esse brilhinho que ela passou foi para meio que disfarçar essa manchinha ali que acabou ficando no leito, tá? A gente tenta dar uma camufladinha sempre. Eu até explico no curso, em alguns casos, principalmente quando a unha é muito alta, o centro da unha fica com menos produto. E a gente utiliza um top coat mais com coloração para a gente tentar uniformizar esse tom e deixar mais parelho com todas as unhas, tá? Então aqui eu trouxe outra unha para vocês, que é a mesma profissional que fez, então vocês já conseguem ver uma boa diferença aqui no trabalho, a gente já consegue ver uma unha bem mais harmônica e bem mais lisinha, vai ser um pouquinho mais trabalhoso de vocês conseguirem ver a simetria nessa unha. Só tem alguns pontos que se repetem da outra unha, que a gente vai reforçar aqui novamente. Então, o primeiro ponto, vamos pegar ali pelo dedo indicador. A gente consegue observar aqui no meio da unha uma manchinha vermelha. Provavelmente, no momento de ter tirado o degrauzinho da fibra, ficou a manchinha ali por ter tirado demais. Então, aqui é mais um alerta. Caso você veja que sua unha ficou com uma marquinha ali vermelha com a cor do leito, provavelmente foi esse lixamento em excesso com a broquinha. Tem que trabalhar uma rotação mais baixinha e mais levinha. Outra coisa aqui que eu poderia melhorar essa unha em relação novamente à coloração da unha. Provavelmente foi o mesmo gel utilizado na unha anterior. E aí a gente consegue ver aqui, ó, essa marquinha da unha natural aqui por baixo. Eu particularmente não gosto desses degradês de cor. Se a gente conseguir uma cor uniforme, vai ficar muito mais bonito. Quando a gente não consegue com o gel, porque às vezes o gel é muito translúcido, a gente tenta camuflar com um top coat com cor, um top coat mais nudezinho, mais pink, para deixar ele mais escondidinho. O que eu consegui observar aqui nessa unha foi uma quinazinha aqui, nessa região, bem de leve, mas isso a gente vai cutucando ali e depois começa a aumentar, engata no cabelo. Isso aqui é o suficiente para o cabelo entrar e começar a quebrar a sua unha ali no canto. Aqui na ponta parece uma leve arredondadinha, tá? A gente poderia ter deixado mais fina essa ponta para juntar com a superfície de cima, mas parece que essa superfície de cima ela tá um pouco arredondada. Então, dificilmente você vai conseguir tirar esse arredondamento de ponta. Agora a gente vai fazer as marcações aqui dessas unhas que estão mais retinhas. Então, colocando aqui a régua bem no meio da falange, que a gente tenta colocar aqui pela última, né, que a gente consegue visualizar. Aí a gente faz a marcação. Vamos fazer a marcação aqui da parede lateral também dos dois lados, que aí também vai ficar mais fácil de a gente visualizar a canoazinha da ponta. Ó, esse aqui a gente já tem que girar um pouquinho mais. Vou me basear aqui, ó, por esse meio aqui da unha, tá? E aí vocês fazem a marcação no dedo de vocês para vocês visualizarem isso também. Sem torcer a régua, eu continuo com a régua bem retinha, eu trago aqui para as laterais também. Ó, quando a gente faz 3 marcação, como fica fácil. Ó, então são essas 3 linhas que a gente precisa fazer na unha.
E aí, quando a gente pega aqui pelo dedo do indicador, consegue ver que um ponto começa a se descolar aqui. Deixa eu mudar a cor só para ficar mais fácil. Um ponto começa a se descolar aqui e o outro ponto aqui. Então, qual que seria o ideal? Então, olhando para essa linha azul ali, onde a unha começou a se afunilar do ponto mais alto, que no caso foi desse lado de cá, a gente teria que ter gel até aqui em cima, ó. E daí daqui começar a afunilar. Consegue ver que já ficaria mais simétrico essa unha? Ficou meio tremidinho aqui. Eu vou refazer só para vocês verem mais certinho. Então, o que acontece aqui? O ponto onde a unha começou a fazer aquela curvatura na ponta, onde que os dois lados eles têm que estar se ligando. Então, aqui no dedo médio, essa diferença é ainda maior. Então, a gente consegue ver que essa unha está bem na diagonal. E isso, às vezes, não é nem que a unha é torcida ou que fez a curvatura torta. Claro que isso também influencia. Mas aqui, às vezes, parece que é mais falta de produto aqui na superfície de cima. Por isso que eu falo tanto para vocês olhar a unha nesse quesito aqui. Porque quando a gente olha a unha assim, ó, nessa direção, a gente consegue ver o arco da unha. E às vezes um arco tá mais baixo que o outro. Por isso que a gente tem que colocar mais produto para equilibrar. Então, na minha opinião, nesse do dedo médio, olhando nessa direção, falta mais produto, só que na superfície de cima. Às vezes não é nem na canoazinha, por ter lixado a canoa de alguma forma. Mas se conseguir completar a superfície ali, já vai conseguir alinhar melhor essa unha. Então, a gente consegue ver ó, que um ponto se descolou aqui e o outro se descolou lá em cima. Então, o que a gente precisaria fazer aqui? Subir o outro ponto na mesma altura. Então, ele vai começar a curvar a unha aqui na ponta. Então, ele tem que ter mais produto ali nessa região para compensar. Aqui é a mesma coisa. Então, o que acontece? A gente tem um lado que a gente domina mais. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é a lixa. Eu estou fazendo aqui a minha unha. Como a minha mão está desse lado, esse lado aqui ó, tende a entrar mais, porque é o meu lado contrário. Então, eu não consigo posicionar minha mão, jogar a mão para o outro lado. Então, é mais difícil. Então, vocês vão ver que todos os lados que tem que compensar é o mesmo. Então, quando a gente entende isso e vê essa repetição de erros, a gente consegue, opa, é esse lado aqui que eu tenho dificuldade, então é aqui que eu vou prestar mais atenção. E aqui no dedo anelar a mesma coisa, ó. Até que não foi tanto aqui desse lado, ó, um ponto se desloca aqui e o outro mais aqui em cima. Talvez faltou um pouquinho mais de produto aqui por cima ou um pouquinho de lixamento apenas já seria o suficiente. Aqui faltou também um pouquinho de alinhamento no lixamento. Às vezes esses detalhes pequenininhos a gente consegue até corrigir com a buffer, porque é muito sutil esses detalhes que eu tô falando para vocês. Então quando vocês pegam, vocês conseguem assim, nossa, melhorar muito o trabalho de vocês. Vou pegar aqui o dedo menor, a mesma coisa, aqui a gente não consegue ver tanta diferença. A gente consegue ver que aqui tem um tortinho aqui na ponta, ó, a gente vê assim, aqui tem uma quinazinha, bem aqui onde eu coloquei a tinta agora azul. E basicamente aqui a coloração da unha, para mim parece que tá bem nivelado. A área da cutícula também tá sem machucar, tá bem legal. E a coloração somente é o que poderia estar melhorando aqui nessa unha, essa questão ali do ladinho e a finura da ponta, né? Então, como vocês podem ver, esses detalhes pequenininhos que vão se repetindo em todas as unhas, que às vezes vai atrapalhando a gente chegar no nosso acabamento clean. Então, aqui eu vou trazer só mais uma unha para vocês, que foi uma das primeiras, se eu não me engano, que ela fez. Então, aqui a gente já consegue ver que a coloração do gel já tá bem mais legal. Acredito que seja também pela quantidade de produto que ela colocou, também fez uma cobertura mais uniforme. Mas a gente tem alguns errinhos aqui bem fáceis de ser corrigidos, principalmente esse da curvatura. Ó, a gente consegue ver como se tivesse duas curvaturas aqui, uma curvatura aqui dentro, ó, e a outra curvatura aqui mais para cima. Por que que uma termina mais em cima e a outra termina mais embaixo? Justamente por conta daquele recolhimento do gel. Então, quando a gente olha a unha de lateral, ela não tá terminando lá no final, ela tem aquela dobrinha na ponta. Por isso que tem uma pontinha aqui embaixo e outra pontinha aqui em cima. Para corrigir essa unha, o que teria que fazer? Ou colocar mais gel só na pontinha para deixar tudo reto, né, e afinar essa unha por baixo, porque ela tá bem grossa. Essa é a quantidade de espessura que tem aqui nessa unha, poderia estar bem mais fininha. É isso que eu tô utilizando uma caneta mais grossinha para fazer a marcação. Ó, a gente consegue ver aqui também essa ondulação aqui na parte de baixo.
talvez não conseguiu fazer esse contorno ali, justamente por causa desse recolhimento da ponta, que acaba atrapalhando bastante. E aí a gente consegue ver duas curvaturas. Deixa eu desfazer aqui só para a gente ver novamente. Até fazendo a marcação da lateral, deixa eu colocando a régua aqui para vocês vão conseguir visualizar melhor. Ó, colocando a régua aqui, fazendo a marcação, fica muito mais fácil de visualizar. Ó, um lado mais para dentro, o outro mais para fora. A curvatura aqui de cima é a curvatura de baixo, então a gente tem que ter uma curvatura apenas e tem que ser essa curvatura aqui de cima. Então teria que lixar essa unha para tirar esse comprimento e depois afinar a unha por baixo. Como ela já fez essa unha, já fez outra, né, trocou a unha, não tem como ela corrigir essa unha, mas se você estiver vendo a sua unha nesse ângulo e estiver assim grossinha, você consegue afinar mais, tira um pouquinho o comprimento e afina bem essa unha. O que eu consigo ver também aqui, ó, é um afundamento nessa região, então uma região mais funda. Pode ser uma sombrinha da cutícula, mas pode ser um afundamento ali da broca utilizada na área da cutícula, aí teria que analisar. Acredito que seja a área da cutícula que tem algumas unhas que estão bem machucadinhas, tá? Como foi uma das primeiras unhas, acredito também que o produto escorreu bastante nessa região da cutícula, porque a gente não consegue ver espacinho aqui, ó, na região da cutícula para separar a unha da pele, então tem que cuidar bastante com o produto encostando na pele. Aqui uma região também bem vermelhinha, provavelmente tentou fazer a cutícula aqui, ó, e começou a machucar, ou às vezes por conta do excesso de lixamento, passando muito a lixa manual, porque a lixa manual é muito grande, então ela acaba tampando muito a unha na hora de fazer o lixamento. Apesar de ser um lixamento muito bom para quem domina, é um lixamento muito difícil de pegar. Por isso que eu ensino vocês a fazerem na broca. Outra coisa que a gente consegue ver aqui, um tremidinho aqui na ponta. Esse lado aqui, ó, já tá bem mais lisinho, mas ainda assim tem esse recolhimento em todas as unhas estão grossas, poderiam estar mais finas. E aqui a gente consegue ver também que a curvatura tá um pouco torta, não tá tão redondinha, poderia estar melhor essa curvatura aqui. Ó, aqui a gente vê um excesso de produto nessa região, como se fosse uma quinazinha aqui, ó. Poderia estar lixado melhor. Em relação à curvatura está legal. Aqui parece uma mancha no centro, mas eu não sei se isso é uma bolha, não sei se vai dar para ver aí na imagem, ou se é algum descolamento da unha natural mesmo. E aí, colocando a régua aqui também no meio, né, vou tentar colocar assim, porque o ideal seria a gente ver a falange da unha, né, antes de fazer a marcação. Lateral e lateral. Ó, aqui vocês já conseguem ver que o lado que tá entrando mais é sempre o mesmo novamente. Então, um lado tá mais certinho e o outro lado é o que tá faltando mais pra fora, tá? Isso se a gente estivesse falando de uma quadrada. Vou colocar aqui a linha, deixa eu tirar o zoom. Ó, esse lado aqui já tá melhor. Mas ainda falta um pouquinho. Olha só como é uma diferençazinha pequena, mas a gente consegue visualizar. Em questão da coloração já tá bem melhor do que a outra unha, né? É só a questão ali do acabamento de ponta, os machucadinhos da área da cutícula e a unha entrando mais para um lado do que para o outro. Mas essa unha aqui tá bem legal. Tirando essas questões aqui mínimas, né? Que a gente vai corrigindo com o decorrer do tempo. E agora outra unha que eu vou mostrar para vocês, que ainda é dessa aluna. Então aqui é a mesma unha que eu acabei de analisar, só que ela pegou e adaptou o dedo indicador, né, tirou e fez, no caso, a almond. A gente consegue ver aqui o produto, né, praticamente todo encostando aqui na área da cutícula, de todas as unhas, tá? Então a gente vê bem juntinho aqui o produto na área da cutícula, então tem que cuidar bastante com o produto encostando. Agora colocando a régua aqui no dedo indicador, para analisar. Mesma coisa aqui na lateral e a mesma coisa na outra lateral. Ó, o que a gente consegue ver, um lado entrando mais do que o outro. Então, aqui, ó, começa a fazer a curvinha do formato da almond aqui nessa região. E do outro lado já começa lá embaixo. Então, faltou o quê? Produto aqui, ó, para compensar. E aí, a partir dessa linha aqui, começar a fazer aquele afunilamento de ponta, tá? A gente não precisa ser nessa linha, a gente pode começar desde os pontos zero,
só que tem que ser por igual. Isso é um pouquinho mais complicado quando o ponto zero tem altura diferente, tá? E aí a gente tem que compensar o produto aqui por cima. Vamos supor que aqui o ponto zero nesse lado seja aqui e esse seja mais aqui em cima. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil. Ó, aqui é um ponto zero e aqui é outro. Então, é mais difícil fazer o quê? Fazer com que esse ponto zero fique por igual do outro. Então, vamos supor que essa almond ela vai começar a funilar desde essa linha azul. Então, a gente tem que completar com mais produto aqui em cima para a gente subir essa unha aqui é mais afunilada desde lá de cima, entende? Então, é questão sempre de olhar a unha nesse ângulo aqui, que é o ângulo que a cliente enxerga melhor. Aqui vendo essas unhas de frente, olha só, elas estão bem bonitas. Dá sim pra gente refinar ainda mais o acabamento, mas a simetria ali tá bem legal também. A única coisa que dá pra gente melhorar essas manchinhas aqui na unha. Acredito que seja por conta do gel, talvez a unha de baixo esteja aparecendo um pouquinho. E agora essa unha é a mesma unha que a gente estava vendo de frente, só que agora ela está de lado. E a gente já consegue analisar bem melhor essa unha, porque olhando assim parece que a ponta ela tá mais alta, parece que tá reta, mas como esse dedo não parece ser uma unha que cresce para cima, parece que essa unha tá arrebitada. Às vezes a gente faz isso numa tentativa de deixar a área da cutícula nivelada junto com a ponta. E a gente não precisa fazer isso em todos os tipos de unha. Como eu mostrei aqui dentro do curso para vocês, quando a unha é para baixo, a gente desce um pouquinho para baixo, porque senão a gente aumenta muito aquele grau de curvatura e não fica legal. Acredito que essa unha aqui, ela seja uma unha convexa, uma unha que é para baixo, mas para deixar retinho, tá passando essa impressão de unha empinada, tá? Eu arrisco falar isso porque parece que tem um hiponíquel aqui na ponta. E aí, quando a gente tenta deixar reta a superfície, dá essa impressão de empinada. Outra coisa que a gente consegue ver aqui nitidamente é esse recolhimento aqui do gel na ponta. Então, para tirar isso, a gente precisa tirar o comprimento, então lixar até aqui assim, mais ou menos uns 2 milímetros. Já é o suficiente para deixar ele mais certinho. Ou completar com gel na ponta. Quando a cliente não quer reduzir o comprimento, quando a gente não quer perder o comprimento daquela unha, a gente completa ali aquele recolhimento com gel. Vocês vão ver em alguma aula prática aqui, eu já fiz isso para vocês. Vou colocar a régua aqui só para vocês verem. Então, é aqui tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ó. Aqui do ponto zero. E aí vocês conseguem ver aqui, esse ponto zero tá um pouquinho mais embaixo. Vocês conseguem ver aqui que ele não tá com aquela canoa bem suave, ele tá como se fosse uma linha reta, mas meio quebradinha assim. Ele não tá uma linha legal. O que que a gente teria que fazer aqui, ó? Vindo o ponto zero e dar uma suavizada. Claro que aqui essa unha vai ficar parecendo muito empinada, porque a canoa de baixo não tá equivalente à canoa de cima. No entanto que o meu marcador não consegue nem fazer aqui como se fosse uma linha. Mas ele teria que estar um pouquinho subidinho e aí desce suave. E aí a gente ia suavizar essa canoazinha aqui. Então, só para vocês treinarem um pouquinho mais esse olhar em relação à canoa também. Agora eu vou trabalhar em cima dessa unha como eu gostaria que ela ficasse, tá? Então, eu vou desfazer aqui. Eu vou descer um pouquinho aqui, ó, a superfície. Como eu mostro para vocês, unha que desce, a gente desce um pouquinho. E aqui na linha, eu vou fazer só a linha de baixo, só pra gente conseguir deixar ela mais harmônica. Ó, como já ficou mais suave, e aí aqui a gente faz um ápice mais, só que não muito alto, aqui ficou meio alto. E aqui a gente faz um ápice, tá? Então tem que ter um ponto mais alto aqui nesse tipo de unha, porque é o ponto mais alto da unha natural. Consegue ver como essa linha aqui de baixo, ó, ela já ficou mais suave do que a outra linha? Então, é isso que a gente precisa. Quando a unha é para baixo, a gente desce um pouquinho a superfície, mas de forma reta, e sobe a canoa também, mas de forma sutil. Então, a gente tem que olhar de lado e fazer esse lixamento. Mas sem lixar assim, sem olhar a parte de lado. A gente meio que tem que olhar em transversal, em 3D, sabe? A parte da ponta e a parte da lateral. Então, lixa um pouquinho, olha, lixa mais um pouquinho, olha. E vai fazendo isso por partes para você conseguir enxergar uma unha mais harmônica durante a execução
da sua técnica, tá? Então aqui eu trouxe para vocês essa análise. Depois eu vou tentar fazer uma gravação junto com a minha aluna, né, corrigindo esses pontos. Claro que eu não faço isso com todas as alunas, uma unha ou outra quando eu consigo gravar e encaixar, e quando a aluna também manda os resultados. Por isso que é muito importante vocês mandarem os resultados para que a gente acompanhe a evolução de vocês. Como eu mostrei lá para vocês, aquela primeira unha tinha bastante coisa para melhorar, mas quando ela fez a segunda, nossa, a gente já viu uma diferença muito grande. Então é importante vocês sempre estarem enviando ali o resultado de vocês. Eu gosto muito de acompanhar, que aí eu vi ali quando a Thalita mandou mensagem pra gente, ela falou assim, eu não sei se com o teu online eu consigo aprender. Realmente no online precisa ter mais foco, mais dedicação, mais determinação, mas faz 3 meses que ela tá mandando esses resultados aqui. A gente já tem outras análises dentro do curso, então vai ficar muito mais fácil a partir do que ela viu que precisa melhorar. Mas esses erros aqui, ó, se repete muito comum em todos os tipos de unha. Então, por mais que essa análise não tenha sido a sua análise, pega para você todos esses pontos e coloque em prática, que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar. E aí a gente vai melhorando aí esse olhar clínico, e aí você vai bater o olho na unha e falar assim, ah, aqui tá torto. E aí depois a cliente não vai mais falar que a unha tá torta para você, porque o seu olhar já está muito melhor do que o olhar dela, e você vai com certeza conseguir filtrar as melhores clientes aí para você atender. Então é isso dessa aula, espero que vocês tenham gostado muito, e qualquer sugestão vocês podem deixar aqui abaixo dessa aula, que eu vou adorar estar respondendo vocês.